Quantos amam a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você conhece o poder que há nela? Amar não é suficientemente amar, é preciso conhecer aquilo que amamos. Amém, igreja? Quantos são casados aqui? Você conhece seu cônjuge? Isso também diz respeito à palavra. Às vezes nós falamos, nós amamos a palavra de Deus, mas nós precisamos conhecer esta palavra. Às vezes nós temos caminhado dentro de uma linha de raciocínio, não porque mergulhamos no conhecimento da palavra, num raciocínio que ouvimos alguém falar que era bom. Alguém falar que é bom a palavra não é suficiente. O pastor ensinar a palavra não é suficiente. A Bíblia vai dizer: o meu povo perece por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus que há nela. A manifestação do poder de Deus que estão nas Escrituras, queridos, ela se simplifica no dia de hoje pela manifestação do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Olha para o irmão que está ao teu lado, pergunta a ele: você conhece o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai transformar, que vai mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de viver, a tua maneira de compreender aquilo que está sendo exposto para você. Aleluia. Então o tema desta mensagem seria: uma mente transformada pelo Espírito Santo. Esses 2 últimos domingos Deus está me levando a falar sobre isso, sobre a manifestação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, aonde existe muitas pessoas que estão com as suas mentes, ou com a sua mente cauterizada, calcificada. E a mente, ela precisa trabalhar. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos que a mente precisa ser renovada. E esta renovação a qual a Bíblia se manda que nós venhamos renová-la, não é nada mais e nada menos do que a própria palavra de Deus. Quando eu tiro do meu tempo para meditar na palavra de Deus e no poder de Deus que há nela, a minha vida começa a tomar um rumo diferente. Eu começo a viver o sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, talvez você ainda há algumas dúvidas que rodeiam a tua maneira de ver ou de pensar. E isso talvez seja natural para todos nós, porque vivemos num tempo que ora vemos alguém cheio da presença de Deus e ora observamos a mesma pessoa vivendo de maneira totalmente mundana, totalmente voltada ao mundo. Como podemos discernir essas verdades, queridos? A Bíblia vai falar no livro de 1 Reis. Abra aí a tua Bíblia no livro de 1 Reis, a respeito de uma história de 2 homens que tiveram a sua mente calcificada e puderam levar palavras de maldição e acabar com a vida de um homem, porque sua mente foi cauterizada pelo espírito de Belial
pela junção ali de Acabe e Jezabel, eles puderam levar uma afirmação e acusaram um homem de algo que ele não tinha cometido, e esse homem acabou sendo apedrejado e morto. O que eu quero te dizer, queridos, eu vou voltar para a mensagem, mas eu quero começar com isso aqui hoje. A Bíblia vai falar no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 em diante. Vamos pegar o versículo 1 para entender melhor, queridos. A Bíblia fala a respeito de Nabote, a respeito dele vender uma vinha a Acabe. Entenda aí. Acabe se maravilhou com a vinha deste homem e quis comprar esta vinha de qualquer maneira. Só que esta vinha de Nabote era herança, e ele não abriu mão da herança e disse que não venderia a preço nenhum. Acabe fez diversas propostas e ele bateu o pé e disse: não me desfaço da herança que foi me deixada. Tudo começou aí, queridos, no versículo 1, e segue-se a história deste homem. Vou só parafrasear a história para você entender. Aí a Bíblia vai falar, queridos, que Jezabel, vendo o seu esposo triste, versículo 8 em diante está falando isso, armou a morte de Nabote. Ela projetou a morte deste homem inocente. Diz o versículo 8: então escreveu carta em nome de Acabe, selou-as com sinete dele e as enviou aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu na carta dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Versículo 10: fazei sentar defronte dele 2 homens malignos. Diga 2 homens. Diga 2 homens malignos. Uma outra versão vai dizer 2 filhos de Bilial. Sabe, queridos, uma mente calcificada, ela pode causar danos. Uma mente calcificada, ela impede a manifestação do Espírito Santo. Uma mente calcificada, ela consegue mover todo um povo contra um inocente. Interessante, queridos, que Jezabel aqui ordena um jejum, chama todo o povo e dá ordem a 2 filhos de Bilial: olha, vai lá e diz que ele blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei, e faça com que este homem seja apedrejado e morto. Talvez você diga: pastor, eu não estou entendendo. Queridos, tudo que nós almejamos e nós projetamos, ela começa pela mente. Semana passada eu preguei aqui, falei parte da mensagem sobre as janelas da alma. Quantos lembram disso? Os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca. Mas eu, talvez não foi de propósito, não falei desta janela principal que se chama mente. Porque tudo se projeta aqui, queridos. O homem vai maquinar, o homem vai fazer planos, o homem vai criar a história que ele quer. E o interessante, que pela afirmação de 2 ou mais pessoas, pode-se condenar o inocente.
E quando eu olho para essa história aqui de Nabote, eu consigo ver um inocente sendo condenado por duas pessoas que aparentemente pareciam estar debaixo de uma graça espiritual de Deus. Porque você vai ver a história começando no versículo 8, a Jezabel dizendo: faça um jejum. Até o jejum, queridos, se não tiver a direção do Espírito Santo, direcionado àquilo que o Espírito Santo quer, até o jejum pode se tornar algo maligno na vida daquele que o faz. Eu já vi pessoas que fizeram um jejum tão profundo, mas não tiveram o discernimento de meditar na palavra, de pedir o auxílio do Espírito do Senhor, e ficaram praticamente loucos por conta de um jejum mal projetado. As coisas malignas, por incrível que pareça, muitas das vezes elas estão muito bem projetadas do que as coisas espirituais, por incrível que pareça. Porque aqui Jezabel, ela faz tudo direitinho, ela cria aquele ambiente espiritual para condenar o inocente. Ele leva um povo a jejuar, a consagrar. Aí o povo vai lá, vai consagrar, vai buscar. Mas quando leva o Nabote até a praça, ela direciona. Pega 2 filhos de Belial. Quando ele estiver lá, levanta um falso testemunho e que ele seja apedrejado e morto. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Talvez até hoje a tua história ainda não aconteceu da maneira que você esperava ou espera. Talvez até hoje o que você tem vivido, muitas coisas têm acontecido ao teu redor. Talvez sejam palavras de acusações, de afronta, palavras que têm te entristecido, palavras que têm levado você até tentar abandonar a fé, esmurecer. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus está no controle das coisas, pode o homem se levantar, o homem pode até morrer, porque a Bíblia nos dá a história, a própria aqui Nabote nos dá a história que houve um preço caro de Acabe e Jezabel. Houve um outro homem no Novo Testamento que pagou um preço de morte. Nem tudo que é perda muitas das vezes quer dizer que é o inimigo que está no controle da coisa, queridos. Estevão, quando morreu, ele morreu, mas foi para a glória do Senhor a morte dele, porque outros se levantaram pelo testemunho, e até na morte ele deu um testemunho de um cristão fervoroso no Senhor Jesus. Aí você continua lendo a história. Nabote é morto, é acusado, é aceita a acusação pelos anciões, é morto, é apedrejado. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, no versículo 17, que Elias, o profeta, se levanta como boca de Deus e entrega um recado a Acabe e a Jezabel: os teus acusadores, os teus opressores, não tenta fazer pela força do teu braço. Deus está no controle de tudo, queridos. Tem uma coisa comigo: quanto mais me tacam pedra, mais eu amadureço. Quanto mais a fruteira leva pedrada, o fruto dela está gostoso, porque ninguém taca pedra em limoeiro. Já viu isso? Ninguém taca pedra em limoeiro para apanhar limão, porque limão é azedo. Se taca pedra em coisas gostosas, se você está passando por essa afronta, por essas adversidades, entenda: o fruto que o qual estão apedrejando, ele é saboroso, e Deus vai te dar vitória em meio a esta luta.
Hoje passei quase que 1 hora conversando com uma irmã que mandou para mim diversas situações bem sérias, de acusações, de situações que estão acontecendo. Aí a gente fica pensando. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e esse ponto que eu quero tocar dessa conversa, é que essa pessoa diz: pastor, eu estou saindo, eu não quero mais ficar nessa. Isso me chamou a atenção, e Deus me deu uma palavra para me liberar para essa moça. Não vai resolver você sair do campo de batalha em meio à adversidade que você está passando. Se você não consegue vencer esta luta, procura alguém, cola em alguém, ombreia em alguém que possa te ajudar. Mas desistir jamais, queridos. Porque se você sair hoje daqui, porque a luta está grande, você vai para um outro lugar, a mesma luta vai deparar-se contigo de novo. Então Deus me deu a direção sobre esta palavra, porque assim como o Espírito Santo tem o poder para transformar uma mente cauterizada pela ação de Belial, ela pode travar a ação do Espírito, queridos. Porque a manifestação de Deus através do Espírito Santo, ela é para todos. Mas se eu ficar sentado aqui, só esperando que venha acontecer, não vai acontecer. Porque Deus não tem mistério com preguiçoso. Deus não tem mistério com quem é frio. Deus tem mistério com aquele que busca. É por isso que Ele manda buscar de dia e de noite, vigiai, orai. O Espírito Santo, ele se manifesta a cada dia em nossas vidas, queridos. Desde o momento que você fez uma aliança com Deus, quando você entregou a tua vida para Jesus Cristo, o Espírito do Senhor se manifesta constantemente. Aí talvez você diga: pastor, porque eu não consigo sentir ou compreender? Porque está faltando alguma coisa aí, uma entrega. Está faltando entregar a chave da porta. Está faltando convidar ele vir, como diz Apocalipse 3:20. Está faltando alguma coisa da tua parte, porque todas as coisas, o sim e o amém da parte de Deus já foram liberadas sobre a tua vida. Se algo não está acontecendo, não é por culpa do Espírito do Senhor, não é. É algo que você precisa permitir. Entenda isso pelo amor de Deus, queridos. Existe algo que se chama livre-arbítrio, e o Senhor, Ele não vai burlar isso. Se você se permitir, Ele vai deixar. Agora, se você não se permitir, Ele vai continuar no canto dele. Amém? Podemos começar a mensagem? Aí eu te pergunto: você conhece o Espírito Santo? Porque para viver milagre precisa conhecer o autor do milagre. O maior milagre foi o derramamento na cruz, que te deu salvação, que te deu cura, que te deu restauração. A Bíblia vai dizer, queridos, no livro de Coríntios 2:12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o poder de Deus que nos foi dado. O Espírito que foi te dado não foi qualquer coisa, foi o Espírito de Deus que foi te dado gratuitamente, para que você possa conhecer o que vem de Deus. O que vem de Deus você não encontra
num livro de motivação, espírito, não é isso. Você não vai encontrar o que você espera de Deus, até na própria palavra, se você não tiver a motivação, a inspiração, a procura, o rema da revelação, não vai te ser revelado nada, queridos. Porque a palavra lida, por simplesmente uma leitura, ela é apenas o Logos. E o Logos se torna como uma escritura sem poder de Deus. Mas quando você consegue ler e compreender o rema daquilo que foi expressado por Deus, você consegue ver manifestação de Deus. Aí eu te digo, porque que tem muitas pessoas que lêem a mesma passagem que diz que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta, e consegue experimentar tudo isso que a Bíblia diz, e outros não. Porque uns querem ler com entendimento, mas a Bíblia vai dizer que a sabedoria do homem não vale nada, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Eu preciso me entregar para que eu possa receber. Eu preciso mergulhar, eu preciso ter dependência. Eu preciso gerar uma dependência, eu preciso gerar um estilo de vida. Eu não tenho que viver, querido, esta graça manifestada de Deus apenas nos cultos da igreja. Não, eu preciso criar um estilo de vida, de todo dia, de todo instante, buscando a presença e querendo mais deste Deus. Aleluia! Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo, queridos. Porque quanto mais nós buscamos, mais o Senhor se revela a nós. Eu já tive experiência com Deus, de Deus falar comigo, e de muitas das vezes até a gente duvidar daquilo. Porque é natural a dúvida no coração do homem, mas não é natural o homem continuar duvidando a todo instante. Porque quando o homem duvida muito da manifestação do Espírito ou daquilo que Deus quer falar, ele acaba botando voz na boca da mula para o homem compreender. Então eu já tive muitas experiências de milagre, de manifestações, de cura, do sobrenatural de Deus, nas minhas andanças, na minha busca, nos lugares onde pregamos, naquele tempo que tira com Deus, já tive muitas experiências com Deus. A experiência que você procura, entenda isso, ela não está no homem que te fala, porque a experiência que você procura, ela acontece primeiramente no teu tempo sozinho com Deus, no teu jardim secreto, na tua busca. Aí sim Deus vai manifestar o que você buscou lá, através da boca do homem de Deus. Porque tem gente que vem para os cultos e diz: Senhor, me revela, Senhor, fala comigo, mas não tem intimidade com Deus no seu tempo, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que esteja. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós. Pega aí, a graça do Senhor Jesus. O que é isso, pastor? Espiritualmente falando, esta graça foi o derramamento do que o Senhor fez por ti. Você não merecia, foi um favor imerecido, mas Ele se deu. E trazendo para um lado mais profundo da coisa, a graça do Senhor Jesus é a manifestação, é o sobrenatural que vai te libertar, que vai trazer cura para as tuas feridas, que vai trazer libertação para aquilo que te prende. É a graça manifestada de Deus na tua vida. E o amor de Deus
O amor de Deus foi a entrega do seu Filho Jesus por você que não merecia, por nós que não merecemos coisa alguma. O amor de Deus, o próprio amor de Deus, o Verbo de Deus se fez carne, se manifestou numa vida que não havia esperança, mas Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu gratuitamente seu Filho Jesus. Sabe o que quer dizer esse amor de Deus? É uma oportunidade que Deus está te dando de ter uma vida eterna. E diz mais: e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre vós. A comunhão é o selo, queridos. Jesus disse: eu vou. Os seus discípulos: não, Senhor, não vá, fica conosco. Eu preciso ir, porque o selo tem que vir. Aqui a gente não está entendendo. Eu preciso ir, porque a comunhão com o Espírito Santo vai fazer com tudo aquilo que foi promessa aconteça na tua vida, tudo aquilo que foi dito se cumpra na tua vida. Eu preciso ir para que o Espírito venha e repouse sobre a igreja e dê autoridade à igreja. Eu preciso ir, porque através do Espírito que ele vai vir, você vai ser mais forte. E quando você lê 2 Coríntios 13, é a graça apostólica sendo liberada sobre a vida da igreja. E às vezes nós queremos sair antes do culto terminar, às vezes nós saímos daqui sem esperar a bênção pastoral. É esta graça, é o pastor dizendo que o amor do Senhor Jesus, que a manifestação do sobrenatural de Deus aconteça sobre a tua vida. Querido, que o amor de Deus se multiplique no teu lar, que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja abundante, a visitação do Espírito Santo seja abundante na tua vida, na tua família. Mas tudo isso, queridos, como eu te falei, existe o livre arbítrio. Zacarias 4:6 vai dizer: não por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. A história que Deus projetou, o que o Senhor tem para a tua vida, não vai ser por força, não vai ser pelo poder financeiro, pelo poder da influência, não vai ser por isso, vai ser pela manifestação do Espírito Santo. O dinheiro, a influência, a intelectualidade não vale nada diante de Deus, diante dessa situação. É pela manifestação do Espírito Santo, porque é Ele que te direciona, é Ele que te leva para o lugar aonde Deus quer que você esteja. A Bíblia vai dizer mais: então quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Quando você mergulha em uma dependência, a mente de Cristo manifestada pela presença do Espírito Santo, ela começa a te direcionar, queridos. O Espírito Santo, ele não quer o teu mal. O Espírito Santo, ele não quer, ele quer simplesmente que você seja próximo, que você seja amigo, que vocês tenham verdadeiramente um diálogo. Por isso que eu te perguntei no começo: você ama a palavra de Deus? Mas você conhece a palavra de Deus? Hoje a palavra de Deus se manifesta através do Espírito Santo, a qual a Bíblia diz que Ele intercede por ti e por mim com gemidos inexprimíveis.
Toda ação que nós fazemos que foge daquilo que é natural às verdades de Deus, o Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você, porque você é morada dele, você é casa dele. E quando nós nos permitimos estar com a mente cauterizada para essas verdades, nós ficamos fragilizados. Entenda isso. Cadê os pais aqui? Quando você se fragiliza, que a tua mente está cauterizada, presta atenção, queridos, a responsabilidade sacerdotal é sua. A responsabilidade sacerdotal é sua dentro da tua casa. Se você está fraco, automaticamente a tua família vai estar fraca, porque o esteio principal é você. É você que tem que conduzir. É você que tem que pegar na mão da esposa e dizer: está na hora de orar. É você que tem que dizer, pegar na mão da tua esposa: hoje nós vamos fazer um jejum, hoje nós vamos tirar um tempo, hoje nós vamos começar a leitura da Bíblia, nós vamos começar, hoje já estamos praticamente no começo do segundo semestre, mas nós vamos começar a leitura da Bíblia, nem que terminamos no ano que vem, no segundo semestre, mas nós vamos ler. A responsabilidade é sua de conduzir o rebanho que se chama família, os pés da cruz, querido. Porque senão depois você vai querer cobrar de Deus algo que Ele te deu. Não entendeu? Te explico. A Bíblia diz que família, assim como filhos, são herança do Senhor. E Deus te deu. Agora deixa eu trazer por singular essa mesma colocação. A responsabilidade desse templo, bata aí no seu peito, esse templo aqui, esta morada, a responsabilidade da comunhão e guardar esse templo é sua, no singular. Se esse templo estiver sujo, se essa casa estiver bagunçada, querido, me perdoa ser sincero contigo, mas o Espírito Santo não vai se aproximar, não vai entrar, não vai querer estar. A casa precisa estar limpa. Apenas espírito imundo que entra em casa suja. Preguei isso semana passada. O Espírito primeiro muda o nome e limpa a casa, para depois ele fazer morada. Quantos estão entendendo? A Bíblia vai dizer em Romanos 8: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Paizinho querido, Deus te chamou para ter experiências diferentes, queridos. Deus não te chamou para o convívio dos santos, para viver a mesma história errada lá do mundo. Não foi para isso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muitos que estão vivendo dentro da casa do Senhor, como se estivesse vivendo a história que vivia lá fora. Pastor, é errado? Não é errado viver. O grande problema é que no grande dia do Senhor vai continuar vivendo as coisas erradas, porque o céu foi feito para aqueles que estão de vestes nova, que estão vivendo uma vida nova no Senhor. Aí eu te pergunto: você ama o Espírito Santo? Você ama o Espírito Santo, igreja?
Você seria capaz de entristecer o Espírito Santo? Essa é a questão. Porque nós amamos. E muitas das vezes, da mesma maneira que nós fazíamos declarações ou ainda fazemos declarações de amor para nossa esposa ou para esposas, mulheres, mas mesmo assim entristecemos com algumas atitudes, só que diante de Deus é diferente. A nossa caminhada, queridos, espiritual, ela não é diferente da nossa caminhada natural. Você que é casado, é muito fácil explicar. Você fez juras de amor, você prometeu amar até a morte, você prometeu viver na tristeza, na bonança, na escassez, foi isso? A mesma decisão quando você fez, quando aceitou Jesus, você fez a mesma coisa, só que é com uma expressão muito mais forte, porque você disse para Jesus: o Senhor é meu Senhor, é o dono absoluto da minha vida. E quem diz isso aí, a sua vida não se pertence mais. Então é quase que igual. Só que muitas das vezes nós estamos vivendo o que nós vivemos no nosso dia a dia, aquelas briguinhas, sabe? Aquelas questões familiares. Nós estamos vivendo igualzinho diante de Deus. Só que aí nós falamos que não seríamos capazes de entristecer o Espírito Santo, mas nós estamos entristecendo, queridos, porque todas as vezes que nós fazemos algo diferente daquilo que o Senhor projetou, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E quando se trata da questão familiar, você que tem filho, criar filho nos dias de hoje é diferente da época que eu fui criado. Há 45 anos é muito diferente, queridos. Você que tem filho, a responsabilidade está sobre a tua vida. Hoje você tem uma janela espiritual que foi entregue na mão de Satanás, que se chama mídia, internet, que é portas abertas. Se você não vigia o que teus filhos estão fazendo, você vai até chamar de mentiroso a pessoa que venha repreendê-lo. Quem tem mais de 40 anos aí? Hã? Será que sou eu? Que misericórdia. Precisa ser 40 não, mas bota 30 anos aí, até 20 anos. Esta febre da mídia, ela explodiu recente, queridos. Hoje até o cachorro da madame tem um celular, tem um Facebook, tem um Instagram, para latir para os seus amigos da mídia. Estou te falando isso porque eu tenho uma neta pequena em casa, e esses dias elas veio com uma marmota meio esquisita que eu não ensino. Então o celular tem que começar a cortar. O Espírito Santo é Ele que dá a direção nas nossas vidas, queridos. E se Ele tem sido bom para você, você tem que transmitir esta mesma bondade para os teus filhos. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crer. Quantos estão entendendo?
Então, manifestação do Espírito Santo não é pulo e sapateada, não, queridos. É eu parar para ouvir a voz dele. Quando Deus falou comigo esses dias, disse assim: meu filho, começa o culto, bota 15 minutos o culto, quando a igreja chegar a dobrar o joelho. Hoje eu fiquei assim: meu Deus, o que o Senhor falou é verdade, porque a igreja perdeu a essência de dobrar joelho para ouvir a sua voz. Tem que se render, porque quando nós dobramos o joelho, queridos, nós não estamos nem chegando àquilo que a Bíblia manda. Quando o povo levantava um jejum, uma consagração, eles tacavam cinza na cabeça, vestiam pano de saco, se jogavam no chão. Mas hoje nós não queremos sujar a roupa, não queremos borrar a maquiagem. Deus quer fazer, mas primeiro você precisa abrir a porta, queridos. Você precisa abrir a porta. A manifestação do Espírito Santo, ela vai começar. Vai ter que começar por alguém. Entenda, não foi por uma multidão que começou. Começou por um homem, Jesus Cristo de Nazaré, que se entregou, que deu a sua vida por nós pecadores. Então nós precisamos ter um cuidado, um zelo muito grande. A Bíblia vai falar em Mateus 12:32: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Então precisamos parar um pouquinho para analisar se verdadeiramente o Espírito Santo tem sido nosso amigo. Sabe, queridos, eu vejo às vezes na mídia tanta gente desabafando. Abre a sua vida: hoje eu vou comer feijão com arroz e não sei o que. Isso aqui, aquilo outro. Eu acredito que não teve um momento de manhã com o Espírito Santo dizendo para ele: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Eu dormi bem porque tu estavas comigo. Obrigado, porque quando eu dormia tu me guardavas. Obrigado porque tu não permitiste que nenhum dos meus frutos fossem tocados pela calada da noite. Sabe, queridos, a igreja precisa voltar à essência. A igreja precisa reconhecer que há uma pessoa que se chama Espírito Santo, que tem clamado, que tem guardado, que tem esperado por você. Experimenta, fala com Ele agora mesmo, diz: Espírito Santo, eu quero. Faz prova, marca uma hora, me acorda 2 horas, 3 horas, porque eu quero ter um diálogo contigo. Aí você vai entender o que eu estou te falando, queridos. Não está difícil não, a tua situação ainda não acabou, não está difícil. O que você está vivendo é apenas um momento que talvez você esqueceu que há um Deus na pessoa do Espírito Santo, que trabalha por aqueles que nele espera, que não tem abandonado. Ontem eu falei sobre isso, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Entenda isso, não é vendo o teu pecado, não, é olhando para você e dizendo: eu poderia fazer melhor se você me permitisse agir na tua vida. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
o qual for te selado para o dia da redenção. Tudo aquilo que agride a palavra de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito do Senhor. Eu sempre uso o exemplo de Davi no Salmo 51. A Bíblia vai dizer no versículo 11: não lanceis fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Era Davi fazendo menção de tudo aquilo que ele cometeu. Senhor, não me lança fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Sabe, queridos, se nunca mais você sentiu aquele arrepio da presença do Senhor, se nunca mais você sentiu aquele desejo de gritar, de correr, aquele desejo de felicidade, alguma coisa está errada, querido. Não é com a igreja, não é com a mensagem, não é com o esposo, a esposa, não é com o filho, não é. Alguma coisa está errada em ti, é com você, é algo singular, é você e o Espírito do Senhor. É com você que está errado. O homem precisa começar a admitir os seus erros, precisa pedir a coragem de Davi. Davi errou, Davi foi assassino porque mandou Urias para morrer, foi adúltero porque pegou a mulher de Urias, fez tudo errado, mas quando ele viu que a coisa começou a apertar para ele, quando ele perdeu o fruto do pecado, ele olhou para Deus e clamou a ele dizendo: Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque Davi sabia, ele sabia que quem matou o leão, quem matou o urso, quem guardava as ovelhas não era a força de Davi, porque ele era pequeno, mas era a presença do Espírito Santo. Quem derrubou Golias não foi Davi, foi a unção do Espírito Santo na vida de Davi. Ele sabia o que ele era e quem ele foi na mão de Deus pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso conhecer mais desse Deus, porque somente Ele tem o poder de perdoar, queridos. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para Ele nos perdoar. Mas também a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Iniquidade só sara com confissão. Se até hoje você está vivendo duas caras, duas máscaras, é crente dentro das quatro paredes, mas fora das quatro paredes vive uma vida diferente, isso é iniquidade. Talvez você diga: pastor, tem momento que a vida vai de boa, vai andando, caminhando de uma forma tão legal, mas tem momento que a coisa parece que está travada. Deixa eu te falar uma coisa, o profeta Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, que os ouvidos deles agravados que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus. Iniquidade, pecado afasta a presença de Deus na vida do filho. Quantos estão entendendo, queridos? Aleluia. Hebreus capítulo 9, 14 vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes a um Deus vivo. Mais uma vez, vou ler mais uma vez: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes a um Deus vivo. O Espírito do Senhor, querido, assim como Ele repousou sobre o profeta Isaías, eu libero sobre a tua vida esta mesma porção, porque o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Ele te chamou para viver em retidão, Ele te chamou para proclamar o ano aceitável, Ele te chamou para pôr a mão sobre o enfermo, Ele te chamou para cuidar com excelência dos teus, Ele te chamou para viver abundância nesta terra. Ai, sou Aganaga subiandarais. Ele está em nosso meio, queridos. Então não endureça teu coração. A Bíblia fala no livro de Atos que há homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistindo ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também eles fazem. Há pessoas de dura cerviz que têm resistido. O Espírito Santo fala, mas mesmo assim a decisão é: amanhã eu mudo, domingo que vem eu faço uma decisão. E chega no domingo que vem e ele manda para o outro. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus na casa. Eu sei que Ele vai se permitir fazer morada na vida daqueles que querem, porque é isso que a Bíblia diz, que Ele está para aqueles que querem. Deus quer te encher com seu Espírito Santo, mas precisa estar limpo. O apóstolo também nos fala, Pedro, então lhe respondeu Pedro, lá em Atos 2,38, arrependei-vos e sede cheio do Espírito Santo. Sem arrependimento não há manifestação. Sem arrependimento não há presença, não há poder, não há a manifestação de Deus, não há a amizade do Espírito. Fica sobre teus pés, querido. Alabraxo que te nega. Ande canto canaga subi andarai. Porque
deixei esperando. Me perdoe porque eu não comuniquei. Eu tomei decisões impensadas. Fala com Ele, querido. Se assim você o ama, fala com Ele. Que a unção que cura entre o teu coração, que a unção que liberta invada a tua casa, em nome de Jesus. Tem alguém debaixo do som da minha voz que diz: pastor, eu quero reconciliar com o Senhor nesta noite. Eu entendi que eu preciso mais de Deus. Se tem, se aproxima até a frente, porque eu quero orar contigo. Se tem alguém, pessoas que diz: pastor, eu preciso de oração porque eu estou enfermo, eu estou doente, vem aqui na frente, queridos. Eu sinto que há uma unção de Deus na casa. Aleluia. Rabrachuca tacanagas. Agassumi andaragassa. Agassumi tacanagassa. Levanta tuas mãos ao céu que eu quero orar contigo. Senhor, nós entendemos que todas as coisas vêm de Ti. Todas as coisas têm o sim e têm o amém do Senhor, ó Pai. Eu oro pela Tua igreja. Eu oro pedindo, meu Deus, um derramamento do Senhor sobre a Tua igreja. Que nós venhamos, meu Deus, ser filhos que se dobram, que são mais amorosos, que têm um compromisso de ouvir a Tua voz, de obedecer a Tua voz, de cumprir os Teus desígnios. Eu oro pedindo, meu Deus, esta manifestação sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que nos assistem, sobre a vida daquele, meu Deus, que está enfermo. Eu também libero cura. Eu libero cura. Seja sarada a tua mente, teu corpo físico. Seja sarada a tua vida, em o nome de Jesus.
Eu oro por aquele que está afastado, que diz assim: pastor, eu quero Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, selar essa decisão na vida deste irmão, desta irmã. Meu Deus, ele decidiu voltar para ti. Ó Senhor, traga sobre ele as tuas promessas, meu Deus. Eu oro também, meu Pai, pelos nossos filhos. Nos ensina a ser pai melhor. Nos ensina, meu Deus, a cuidar da herança que o Senhor nos deu. Nos capacita, meu Deus, para que nós venhamos cuidar melhor dos frutos que o Senhor tem nos dado. Eu oro por cada família aqui representada, que a tua unção vá junto com eles. Salva o marido, a esposa, o filho que está distante. Ó meu Deus, que a graça, o amor do Senhor e a consolação do Espírito invada seus lares, meu Pai. Que a presença do Espírito Santo possa governar as suas casas. Eu oro te pedindo, meu Pai, eu oro te pedindo a unidade deste corpo, que nós venhamos ser um em Ti, que venhamos ser mais unidos, que venhamos caminhar em unidade, que venhamos viver a unidade do Teu corpo, meu Pai. Eu oro e abençoo, meu Pai. Abençoo aquele que está com a mente perturbada, com aquele, meu Deus, que tem desejo de morte, que tem desejo de abandono, que tem desejo de sumir, que tem desejo de largar tudo. Eu oro e te convido, Espírito Santo, fala com ele, meu Deus, muda o pensamento dele, trata as suas ansiedades, meu Pai. Eu oro e abençoo no nome de Jesus. Receba a bênção pastoral, que a graça do Pai, que o amor inconfundido de Cristo Jesus e que as ricas consolações do eterno amado Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só hoje, não só nesta semana, mas seja até a consumação dos séculos. Eu te abençoo. Se você recebe, toma posse, receba, pega, guarda no teu coração e dá um aplauso forte, bem forte para Jesus. Que o Senhor te acompanhe e te guarde, em nome de Jesus.